Gente, outra coisa que eu acho muito importante vocês saberem também é sobre as fases do intraoperatório, que são 4. A primeira é a diérese, a segunda é a hemostasia, a terceira é a xérese e a quarta é a síntese. Então, a primeira é a diérese. A diérese vai ser o rompimento da continuidade dos tecidos ou planos anatômicos para poder atingir uma região específica ou um órgão. A hemostasia vai ser o processo que vai consistir em impedir, deter, prevenir os sangramentos. Ele pode ser feito de duas formas, simultâneo ou individualmente, por meio de pinçamento e ligadura dos vasos e eletrocoagulação ou compressão. A exérese vai ser a etapa do procedimento cirúrgico em que vai ocorrer a remoção cirúrgica de um tecido ou um órgão mal funcionante ou doente. E a síntese vai ser a reunião desses tecidos que, quanto mais perfeita for aquela etapa da diérese, ou seja, quanto mais perfeita for o rompimento da continuidade dos tecidos, dos planos anatômicos, quanto mais bem feito for isso, melhor vai ser a síntese, melhor vai ser a cicatrização desses tecidos e desses planos anatômicos. Eita, caiu, gente, foi mal. Outra coisa também, a eletrocirurgia. A eletrocirurgia, então, ela vai ser feita através de uma corrente elétrica produzida por um gerador, que vai chegar no corpo do paciente por um eletrodo ativo, que vai agir nos tecidos alvos e sair através de um eletrodo passivo, um eletrodo neutro. A corrente vai encontrar, então, a resistência do tecido humano e se transformar em calor. E aí, esse calor produzido vai determinar os efeitos terapêuticos. Ele pode ser de corte ou coagulação. E aí, possui dois eletrodos, um ativo, que é onde vai haver o ponto de aplicação daquela corrente, e o outro é o ponto de dispersão, que normalmente vocês vão ver no centro cirúrgico, é a placa de bisturi. Esse é o eletrodo neutro, por onde ela vai se dissipar. Importante a respeito da placa de bisturi, ela normalmente, na verdade, tem que ser colocada em músculos grandes, em lugares com massa muscular maior. Por exemplo, perto de onde vai ser o sítio cirúrgico também é importante. Os tipos de eletrodos, ele pode ser monopolar, quando o eletrodo neutro está distante do eletrodo ativo, que é o caso da placa de bisturi, e o bipolar, quando o eletrodo positivo e o eletrodo neutro eles vão estar separados por uma distância muito pequena. Eu vi, quando eu fiz a ZAI2, eu vi uma cirurgia de retirada de tumor aqui assim, nessa área do nariz, e foi um carcinoma, e foi muito legal porque era esse eletrodo bipolar. Ele é bem diferente do eletrodo monopolar, é mais delicadinho. Em relação à anestesia, é importante vocês saberem que a anestesia difere de analgesia. A anestesia vai ser a perda de qualquer tipo de sensibilidade e a analgesia vai ser perda de sensibilidade à dor, só que vai ter a conservação das demais sensações. Aí, a respeito disso, eu também queria falar sobre a medicação pré-anestésica. A medicação pré-anestésica tem alguns objetivos importantes, como, por exemplo, produzir amnésia e sedação. Diminuir e abolir a dor e potencializar os agentes anestésicos. E também tem a função... gente, que saco. Enfim, tem a função importante de diminuir a ansiedade desse paciente. Então, a melhor medicação pré-anestésica é aquela que é a melhor medicação para aquele paciente. Tá? Deixa eu ver o que eu acho. A anestesia, ela pode ser geral ou regional. A geral é aquela anestesia de consciência, né? Ela é reversível e ela vai provocar alguns efeitos. Gente, tá muito difícil hoje. Não sei como que arruma isso. Acho que arrumou. Então, essa anestesia geral, ela vai produzir alguns efeitos de amnésia, de analgesia, de depressão dos reflexos, relaxamento muscular, homeostase ou manipulação dos sistemas e funções fisiológicas. E elas podem ser de 3 tipos: inalatória, que o próprio nome já diz, a geral endovenosa e a geral balanceada. Gente, hoje tá seriamente muito difícil o meu celular ficar no meu balde de pipoca. Então, voltando, é a geral inalatória, geral endovenosa e geral balanceada. Essa geral balanceada, ela vai misturar agentes inalatórios com agentes endovenosos.
Os estágios da anestesia. Os estágios definidos por sinais clínicos da profundidade dessa anestesia geral. O primeiro estágio é o estágio inicial dessa anestesia. Vai ser desde esse estágio inicial até a perda de consciência. E nesse estágio, o pulso e a respiração do paciente são muito, muito irregulares. O segundo estágio vai começar com essa perda de consciência e terminar com o início de um padrão regular de respiração e o desaparecimento do reflexo palpebral. E aí o pulso vai estar irregular e rápido e as pupilas vão estar dilatadas, mas elas vão se contrair com a luz. A anestesia cirúrgica é o terceiro estágio, que a respiração vai estar irregular, a pulsação vai estar com ritmo quase normal e bom volume e a pele vai estar rosada. Esse estágio da anestesia cirúrgica normalmente é o estágio em que a maioria das cirurgias são executadas. Gente, eu vou deixar assim, porque eu tô desistindo. O quarto estágio vai durar desde o momento da cessação da respiração até a insuficiência do sistema circulatório. O pulso vai ficar muito filiforme, muito fraco e vai se desenvolver uma cianose gradualmente. Quando se chega nesse estágio, suspende-se o anestésico imediatamente e tem que fazer respiração artificial. Agora, uma outra coisa que eu acho importante vocês também saberem são as fases da anestesia geral, que tem a indução, a manutenção, a reversão e tem uma quarta fase que eles dizem que é a recuperação da anestesia. Então, isso também tem no meu resumo, também tem no livro da bibliografia que é recomendada pela disciplina, então vocês deem uma olhadinha a respeito disso. Sobre os estágios clínicos da regressão da anestesia. Então, o paciente está regredindo da anestesia, como que vai ser essa regressão dele? Primeiro, o paciente vai responder a estímulo doloroso. Depois, ele vai abrir os olhos ao comando verbal. Você vai pedir para ele abrir os olhos, vai começar a falar com ele e pedir para ele abrir os olhos. Depois, ele vai responder algumas perguntas simples. Quem é ele? Se ele aí, no quarto estágio é que ele vai começar a apresentar boa orientação no tempo e no espaço. Onde ele tá, por que ele tá ali, se ele sabe que dia que é, essas coisas assim básicas. Uma coisa que eu também acho muito importante é em relação à hipertermia maligna. Alguns pacientes, eles são geneticamente suscetíveis, quando administrados agentes anestésicos inalatórios neles, vai resultar na liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático dos músculos esqueléticos. E isso vai causar rigidez muscular e um hipermetabolismo. Esse hipermetabolismo vai resultar num aumento, numa produção muito grande de calor, uma produção excessiva de calor, aumentando muito a temperatura, chegando a 45 graus Celsius. E isso pode levar o paciente, fazer com que o paciente evolua para o choque, ser irreversível e levar ao óbito. Então, para a sobrevivência desse paciente é importante que esse diagnóstico de hipertermia maligna seja precoce, que seja administrado dantrolene para impedir a evolução desse quadro. E aí, em relação aos cuidados pós-operatórios, os cuidados pós-operatórios vão incluir diversas ações da enfermagem, monitoração e critérios de alta, tempo de permanência relacionado ao tipo e quantidade de sedação e anestesia, resultado do procedimento, tem que verificar sinais vitais, o nível de consciência, eu preciso verificar presença do curativo, né? Olhar o curativo e ver como que tá as condições dessa ferida, desse curativo, permeabilidade das vias, se o dreno está funcionando corretamente, caso o paciente esteja fazendo uso desse dreno, avaliar a dor desse indivíduo também, a saturação de oxigênio, pressão arterial, pulso, e os critérios para a alta desse paciente. As trocas gasosas desse paciente não podem estar comprometidas, os sinais vitais têm que estar estáveis, ele tem que estar orientado no tempo e no espaço. A diurese não pode ser inferior a 30 ml por hora, náuseas e vômitos tem que estar sob controle, a dor tem que ser mínima. E aí, eu queria que vocês
também lembrar assim, de uma coisa que é muito importante. Quando o paciente apresenta aumento de temperatura dentro das 24 horas, isso significa que ele pode ter, isso sugere que ele pode ter uma infecção pulmonar. Dentro das 48 horas, sugere que ele pode ter uma infecção de trato urinário. E após 72 horas, sugere que ele pode ter uma infecção de ferida. Então, isso também é muito importante que vocês saibam. Eu vou tentar fazer a aula logo de CME. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida em relação a isso, então, por favor, se vocês tiverem, me mandem as perguntas, porque eu fico muito perdida em relação ao que vocês querem que eu fale ou que vocês estão tendo alguma dificuldade. Eu também vou fazer um resumo, vou tentar fazer um slide, alguma coisa assim, um vídeo a respeito de curativo em ferida operatória. Então, tenha um pouquinho de paciência, porque tá tudo muito corrido pra gente. Sei que pra vocês também. Então é isso, beijos. Obrigada, gente, por vocês terem maior paciência com o meu pote de pipoca que fica caindo toda hora.